Bom dia! Minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui, hein? Com a Alessandra Viegas. Euzinha. Começando dia 4 de janeiro. Esperando vocês entrarem aí. Já entrou alguém? Dá bom dia aí pra mim. Vamos lá. Edvanda, bom dia, lindona. Bom dia pro Guilherme, pro Lucas. Bom dia pra todo mundo. Sheilinha, acho que é Sheilinha que tá ali. Monique Caetano, lindona. Bom dia pra Monique, pro Eliseu, pro Israel, pra Jéssica, pro Ilquias, pra Daniele, pra Rosana, pro Ronaldo, pro Tiago e pra Grazi. Eita, apareceu um montão de gente. Bom dia, Daniele! Lindona! Bom dia, Solange! Bom dia, Josi! Bom dia, Gilda! Eita, gente, entrou um montão de gente ao mesmo tempo. Peraí. Bom dia, Cláudio Monteiro! Ai, vamos lá, legal. Daniele! Lindona! Pô, a Josi está dizendo que eu tô com fruta na blusa. Exatamente, para você lembrar que nesse ano de 2001, tudo que a gente colheu ano passado, lembra do Salmo 126, o finalzinho dele lá? Pois é, tudo que a gente semeou em lágrimas, 2020 a gente vai colher com alegria. Por isso que a camisa é amarela, né? Eu ganhei essa camisa num momento bastante especial, numa igreja linda que eu fui, gente. Igreja do pastor Cláudio Duarte. Fazer um estudo bíblico lá, um curso bíblico lá. E foi legal. Aí eu ganhei essa camisa aqui, além de outras coisas maravilhosas que eu ganhei também, tá bom? Ano de colheita, então, 2021, Edvanda tá dizendo. Jucineide, bom dia, lindona. Vamos lá. Aqui. Isso aí. Então, Solange, olha só. Esse mês de janeiro, nós vamos ler provérbios juntos e juntas, tá bom? Eu pretendo que a live não seja tão grande. Vamos ver o que dá para fazer, porque é mês de férias para tia Alessandra, né? Então, vamos lá. Nem sempre eu vou estar em live, tá? De repente eu vou gravar ou aonde eu estiver eu faço, tá bom? Então, livro de provérbios a gente vai trabalhar durante este mês. Então, hoje o direcionamento que eu tive é de vir com esse copo aqui. Bom dia, Bárbara! Eu já fiz uma live antiga com esse copo que eu ganhei da Fernanda do Alexandre, né? A mãe da Ellen. Ó, sua atitude é o que faz toda a diferença. E o livro de provérbios trabalha exatamente isso aqui. Qual é a atitude que a gente vai tomar diante da vida, né? Se a gente vai ser tolo ou tola, ou se a gente vai ser sábio ou sábia, né? Então o livro de provérbios trabalha com isso. Então a gente vai estudar um pouco. Na verdade, a proposta é ler juntos, tá? Juntos e juntas. Porque eu vou fazendo aquela leitura e falando, mas tem coisa que tá tão nítida que eu só quero ler com você. E aí, como a gente faz as lives segunda, quarta e sexta, eu te faço o convite para que nos outros dias você leia os capítulos de provérbios, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho do propósito de provérbios do capítulo 1, 2 e 3, tá bom? E aí eu já vou emendar, eu não vou fazer de novo bom dia do YouTube e tal, já vou emendar, tá bom? Então, vai ficando quietinha aí, tá bom? Que a gente pode ir falando aí. E no final, vai anotando, né? O que você precisa anotar.
e no final eu dou o bom dia para todo mundo. Eu travo aqui, mas da forma como tá aqui no Facebook, eu vou subir, fazer o upload lá no YouTube, tá bom? Bom dia, Neia! Ó, sorria porque você está sendo amado. Enquanto você tá abrindo aí Provérbios capítulo 1, tá? Ó, Neia, olha, essa aqui é a plantinha que a Cris me deu, tá? Essa aqui também, a Cris, na hora do pastor Walter. E eu ia trazer a trombetinha que Neia me deu, mas ela tá num vaso maior e não cabe na prateleira, já tá toda florida de novo, né? Bom dia, Ulisses! Vambora lá. Provérbios capítulo 1, tá bom, Solange? A gente vai falar um pouquinho do 1, do 2 e do 3. E conforme eu for falando os versículos, aí a Solange vai anotando aí para mim, minha secretária. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui e dar bom dia no final para vocês. Vamos embora. Bom, quando a gente estuda um livro da Bíblia, a primeira coisa importante é o seguinte, é a gente tentar perceber qual é o objetivo daquele livro, tá? Que no caso do livro de Provérbios é muito claro, tá? Provérbios capítulo 1. Quero saber qual é o objetivo do livro de Provérbios. Quer? Provérbios capítulo 1. Versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os objetivos do livro de Provérbios, tá? Então, alguns livros da Bíblia são muito fáceis de perceber, outros nem tanto. Por exemplo, nos livros, muitos livros históricos, tá? E muitos livros dos profetas estão dentro de uma história, tá? E aí, por exemplo, lá, Ezequiel 1:1, ele diz onde, ele dá a geografia e o tempo, né? Ele dá o espaço e o tempo. Ele diz onde ele está e em que momento ele está. Jeremias, a mesma coisa. Ele diz em que momento ele está, onde ele está. Isaías, tá? Naum, Abacuque, eles vão dizendo onde eles estão, em que momento eles estão, né? O Naum até fala lá o tempo do terremoto, né? Não, acho que é o Obadias, fala do tempo do terremoto. Então, alguns livros da Bíblia são bem tranquilos e para localizar aquele momento. Só que no caso de Provérbios, ele não quer localizar o momento, porque Provérbios é para todo o tempo. Mas ele dá para nós o quê? Qual é o objetivo do livro? Então, leia junto comigo, que é fácil. Ó, capítulo 1, verso 1, ele se identifica, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Peraí. Você estuda, né? Que Salomão é o autor da maioria do livro de Provérbios, né? Tem um texto lá, no primeiro livro dos Reis, né? Capítulo 3, que vai falar que ele escreveu vários provérbios, escreveu 1005 cânticos, né? Vai falar lá no livro dos Reis. Espera aí que eu vou achar. E se eu não achar, eu coloco na descrição do vídeo. E eu tenho essa anotação aqui na King James. Vamos lá. Sim, daqui a pouco eu acho, pra gente não demorar muito. Mas lá nos Reis, vai falar do Salomão que escreveu vários cânticos, vários provérbios, né? Essa é uma informação muito importante, mas ao mesmo tempo, já que a gente está, né,
o que a gente chama de estudos altos, né? Estudos avançados, segundo os estudiosos, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece em relação a outros livros, tá? Cujos autores são personagens famosos da história de Israel, tá? Salomão tem um reino para governar. Então, pensar no Salomão como escritor da maioria do livro dos Provérbios, tá? É um pouco, vamos tentar desconstruir um pouco isso. O que se pode imaginar é que Salomão tem na sua corte uma série de sábios que o auxiliam na escrita destes provérbios, tá? Tanto que a gente vai ver que lá no final, vai vir lá o rei Lemuel, vai vir lá os sábios do tempo de Ezequias, que é muito tempo depois do Salomão, né? Então, fazendo um estudo, vamos chamar de estudo teológico, pé no chão, tá? Pensa no Salomão com um grande grupo, né, de sábios que o auxilia na escrita desses textos aqui, dessas máximas, tá bom? Bom, objetivo de Provérbios, versículo 2, 3, 4, 5 e 6 do capítulo 1. Ele não sei se na sua Bíblia tá assim, mas os meus versículos 2, 3, 4 e 6 começam com a palavrinha para, tá? Ou para quê, né? Então, que para é esse? Aula de português nessa segunda-feira de férias da tia Alessandra, né? Que para é esse? Conjunção subordinativa final. Conjunção que dá finalidade, tá? É uma palavra que denota finalidade. Qual é a finalidade? Esse para poderia ser substituído por a fim de quê? Tá? Para você entender que é a finalidade. Então, qual é a finalidade? Qual é o objetivo de Provérbios? Vamos lá. Verso 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro, para aprender a sabedoria e o ensino. Então já começou. Você quer aprender sabedoria e ensino? Lê livro de Provérbios. Para entender as palavras de inteligência. Ou seja, aquilo que eu não consigo entender e que eu preciso perceber, que eu preciso aprender. Lê o livro de Provérbios. Para obter o ensino do bom proceder. É o que está na minha versão. Porque a sabedoria de Israel, do Antigo Testamento, tem o significado disso aqui que eu acabei de falar, o bom proceder. Então, é a partir da observação do proceder das pessoas, vendo se elas são tolas ou sábias, que eu vou adquirindo conhecimento, tá? Que eu vou adquirindo inteligência. Então, conhecimento, inteligência, prudência, sabedoria, tudo isso você pode fazer o quê? Um estudo de cores no seu livro de Provérbios e ir marcando com a mesma cor essas palavras. Inteligência, sabedoria, conhecimento, prudência, discernimento, tá? Vamos. A justiça, então, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, tá? O que é a palavrinha equidade, tá? Equidade é tudo que tem esse equi, né? É a mesma coisa de equiparar, né? Você ter, dar o valor, você ser imparcial, tá? Você olhar tudo, tá? E você, por exemplo, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Eu gosto disso, eu apego a Bíblia, eu não gosto desse pedaço, mas eu gosto desse pedaço.
você não está tendo equidade, tá? Equidade tem a ver com você perceber todas as coisas e o valor delas, tá bom? E você não desprezar de imediato aquilo que você acha que não tem valor, tá? Tratar os desiguais na sua desigualdade. Eita, que bonito, estão dando esse significado aí. Eu tentei falar de uma coisa mais fácil, tá? Vamos. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Tudo isso é para o livro de Provérbios. Lembrando que os jovens da nossa igreja, né, a Metodista Central de Bacaxá, estudaram o livro de Provérbios todinho há 2 meses atrás, se eu não me engano, tá? Bom, aí no verso 5 ele diz que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira a habilidade, verso 6, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, tá? Então, olha só, que o sábio, ele é sábio. Ah, eu já sou sábio. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, ele já começou dizendo o seguinte: não se sinta sábio. Tá? O Sócrates já dizia, né, segundo o Platão, eu só sei que eu nada sei. Na cultura grega, porque eu vou entrar no versículo 7, então já vou falar de uma vez, né, de Provérbios 1, que é um versículo muito conhecido. Na cultura grega, essa máxima que foi atribuída ao Sócrates, que ninguém sabe também se foi ele que falou, mas é uma máxima de sabedoria. Quando eu digo que eu só sei que eu nada sei, quando eu reconheço que eu nada sei, isso, na cultura grega, é o princípio da sabedoria. Quando eu me reconheço e eu reconheço que eu preciso saber mais, isso é o princípio da sabedoria, tá? Na verdade, os diálogos do Platão, né? E eu tenho aqui, você sabe disso, né? Tenho aqui, ó, a República, o Banquete e vários outros aqui, né? Então, nos diálogos da filosofia grega, o Sócrates é colocado como um mestre, né? E que vai fazendo perguntas, porque são diálogos. Ele vai perguntando, até o discípulo não ter mais resposta. Quem é que tem que saber que nada sabe? É o discípulo. E aí, quando o discípulo reconhece isso, a sabedoria começa, tá? Provérbios capítulo 1. Por que eu fiz essa introdução da cultura grega? Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que outra coisa é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber, tá? Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, qual é o começo? Qual é o pré-requisito? O que eu preciso para alcançar o conhecimento? Temor do Senhor. E temor aqui nada mais é do que obediência. Não é ter medo, né? Até na Libras a gente faz isso, né? Porque as palavras têm significado. Então, medo é aqui, né? Medo. E quando a gente fala ali, se eu falar temor do Senhor, tá errado. Porque não é medo do Senhor. É obediência ao Senhor. Né? Então, e como é que eu adquiro obediência ao Senhor? Lendo o que Ele quer de mim, certo? O que Ele quer de mim tá aqui nesse livro aqui, que de repente o seu não tem a cara do leão, né? Então, o que Ele quer de mim está aqui.
E esse aprendizado é um aprendizado da vida toda. E aí eu vou, conforme eu vou conhecendo o que ele quer de mim, eu vou mudando os meus hábitos, mudando a minha vida. Eu vou percebendo que determinadas coisas que eu faço, determinada maneira como eu ajo, determinadas palavras que eu falo, determinados pensamentos que eu tenho, né? Determinados tratamentos, com os quais eu trato as pessoas, são coisas que ele não gosta, né? E aí eu obedeço, e aí eu vou... Isso é o temor do Senhor. Eu vou desenvolvendo isso ao longo da minha vida, né? Eu sou perfeita? Não. Eu vou errar? Vou. Né? Mas estar no caminho do temor do Senhor é algo que vai me dando cada vez mais sabedoria, né? E a coisa do ouvir. Sempre ouvir. Sempre observar. A sabedoria é isso. A sabedoria de Israel é isso. Ouvir e observar. E aí eu vou observando, né? Tem até uma... Eu falei da igreja do pastor Cláudio Duarte. Tem uma pregação dele que ele fala sobre isso, né? Você não precisa chegar no ponto de errar por si mesmo, né? Eu não preciso chegar no ponto de errar por mim mesma. Eu vejo o outro errando. E aí eu vejo que o outro errou, eu observo, na minha observação eu não vou fazer a mesma coisa que aquele outro fez. É por isso, né, que quanto mais a gente vive, né, e aí vem os cabelos brancos, né, são as cãs, né, aí, então vem os cabelos brancos, vem o tempo, a gente vai, tem coisas que a gente não faz mais. Por quê? A gente já viu tanta gente errando, né, naquela situação que a gente não erra mais. E quando a gente é jovem, a gente erra menos, erra mais porque a gente observa menos, porque teve menos tempo de observação. E é interessante, você que vai ler o livro de Provérbios, que ele vai falar dos jovens, né? Meu filho, meu filho, meu filho. E a gente vai entrar no meu filho aqui já já. Muito bem. Então, temor do Senhor, obediência a Deus, observação, audição, naquilo que eu tô, o que eu ouço, o que eu observo, o que eu vejo, eu vou tendo cada vez mais sabedoria para ver, aquilo é o certo. Então, aquilo não é o certo. Então, eu preciso observar, tá? Bom, como eu falei, ele vai falar para os jovens, para que esses jovens não caiam no erro. Então, ele está avisando. E aí eu vou ler somente o versículo 8 e 9 do capítulo 1 e depois passar para o capítulo 2. E você aí em casa, depois você vai lendo o restante do capítulo 1, tá bom? Verso 8. Meu filho, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Eu já falei uma vez aqui sobre isso, né? Você que botou na cabeça que a Bíblia é machista, né? Que não dá importância às mulheres, eis o livro de Provérbios. Provérbios vai falar várias vezes nesse formato, tá? O teu pai, a tua mãe. O teu pai, a tua mãe. O teu pai, a tua mãe. Tá? Então, guarde isso na cabeça. Isso é um dos indícios de que aquela cultura valoriza muito a mulher. Tá bom? Porque senão seria só a instrução do teu pai. Tá? Aí você diz, Alessandra, não, mas é porque os reis não tinham tempo de estar com os filhos, eram as mães. Não, provérbio está sendo escrito para todo mundo. Provérbio está sendo escrito para todas as famílias. Então, mãe e pai têm responsabilidade sobre a vida dos filhos e são aqueles que estão incumbidos de dar instrução, né? E de dar ensino aos filhos. E de abrir os olhos dos filhos para a observação da realidade. Abrir os ouvidos dos filhos para que ouçam a sabedoria. Tá bom?
E aí, então, meu filho, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe, versículo 9, porque serão um diadema, né? Uma tiara, um diadema de graça para a sua cabeça e colares, por isso que eu vou 2, para o teu pescoço. Ou seja, o ensino do teu pai é um diadema de graça para a tua cabeça, tá? É aquilo que embeleza o teu pensamento, tá? A tua mente. E é daqui que partem as suas atitudes. E a instrução da tua mãe serão colares para o teu pescoço. Cabeça, pescoço. É o pescoço que faz a cabeça olhar para lá e para cá. Então, são duas coisas que estão ligadas, tá? O ensino na tua mente, as atitudes que você vai ter. Os colares para o pescoço são as atitudes, tá? É uma metáfora muito bonita. Então, instrução do pai, ensino do pai, instrução da mãe. O que você pensa e como você reage, e como você age e reage às situações da vida. Com tolice ou com sabedoria, tá bom? Capítulo 2, vamos pular, tá bom? No capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? No capítulo 2. Então, vamos lá. Pula pro capítulo 2. Deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Isso mesmo. Vou ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá. Como eu falei, ele está sempre se direcionando aos jovens, para que adquiram sabedoria. Então, ó, meu filho, se você, olha o se, né? Se, pois é, a condicional. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, então, ó, minhas palavras, meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, como algo valioso, e procurar a sabedoria, como se procuram tesouros escondidos. Então, ó, versículo 1, 2, versículo 1, meu filho, se. No capítulo 1 de Provérbios, versículo 1, versículo 2 ao versículo 6, você tem lá, para, né? Qual é a finalidade? A fim de que você vai estudar? Vai conhecer os provérbios. Agora você tem uma palavra que te coloca uma condição. Se você fizer isso, se. Então, de novo, você pode aplicar o estudo de cores aqui. Lá você coloca o para e aqui você coloca o se, para a gente entender que é necessário uma condição. Qual é a condição? Eu preciso buscar. Versículo 2, versículo 1. Eu preciso aceitar as palavras de sabedoria. Versículo 2. Eu preciso dar ouvidos à sabedoria. Versículo 3. Eu preciso pedir inteligência e gritar por entendimento. Versículo 4. Eu preciso buscar a sabedoria como prata, como pessoas buscam tesouros escondidos. Tem muitos tesouros escondidos aqui dentro, tá? O tema de hoje é Provérbios e a gente tá lendo agora Provérbios capítulo 2. Esse é o tema do mês de janeiro, tá bom? Provérbios. Alguém pediu aí? Então, o tema é Provérbios e a gente tá lendo juntos agora o capítulo 2 de Provérbios. Vamos lá.
Bom, então, e ao mesmo tempo que você fizer marcar o se, você pode ir marcando as palavras sinônimas, tá bom? Ó, sabedoria no versículo 2, entendimento. Versículo 3, inteligência, de novo, entendimento. Versículo 4, sabedoria, tá? Então, se eu fizer essas coisas, vem a resposta no versículo 5. Então, viu? Mudou de conjunção. Então, se, então, vem a resposta no versículo 5. Você entenderá, você que está com sua Bíblia aberta, o que você vai entender? Se você aceitar as palavras, guardar no coração os mandamentos, ter ouvidos à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, pedir inteligência, gritar por entendimento, buscar sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, e então o que vai acontecer? Você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então a gente age e Deus dá a gente o seu conhecimento, né? E o conhecimento de Deus não é que eu vou, não é a proposta lá da serpente para Eva, né? Ó, você vai ter o conhecimento de Deus, você vai ser igual a Deus. Não. A gente vai entender aquilo que dá prazer ao coração de Deus, aquilo que agrada a Deus. Assim como um filho sabe o que agrada a seu pai e o que agrada a sua mãe, né? Então, ter o conhecimento de Deus aqui é saber, né, o que agrada a Deus, né? É saber o que faz Deus feliz, né? Isso é bonito pra caramba, né? Pois é, é isso aí. Beba água, porque já me emocionei. Eu sei que a Aline tá aí, então, Aline, ó, beba água. E de novo, ó, sua atitude é o que faz toda a diferença, tá? Aí o livro de Provérbios mostra isso pra gente, né? Então aqui, ó, se. Então sua atitude, tá? Vai fazer com que você entenda o temor do Senhor e ache o conhecimento de Deus. E aí vem o versículo 6, que eu amo, no capítulo 2, que diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria. Né, Alessandra? Não são duas graduações, 2 mestrados, doutorado, curso de Libras, curso disso, curso daquilo, meu currículo. Não é isso que me dá sabedoria. Exatamente porque sabedoria aqui é a sabedoria do tratar, é a sabedoria da vida, é a sabedoria daquilo que agrada a Deus. Então, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca, tá, vem o conhecimento e a inteligência. Isso na minha versão. Na King James diz: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, é Ele que dá a sabedoria para eu conhecer, para eu entender, para eu ter inteligência, para perceber. É claro que quando eu faço a leitura do texto bíblico, a sabedoria vem a partir do momento que eu reflito naquilo que eu estou lendo e percebo o que está acontecendo em volta na minha vida. Isso é a sabedoria dada por Deus, tá? Eu não só entendo o texto, mas ele vai abrindo o meu entendimento para eu perceber o que na minha vida está dentro do texto, né? E o que não está, onde eu preciso melhorar. Isso é o caminho da sabedoria, tá? Verso 7. Ele, o Senhor, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Então, retos
são os que andam com integridade. E o que é integridade? O que é ser íntegro? É eu me mostrar completamente. O leite integral, nada foi tirado, a gente pensa nisso. Antigamente tinha leite integral de verdade, hoje em dia é água com negócio branco. Então, esse leite UHT, que não é leite coisa nenhuma, você sabe disso. Então, o que é o íntegro? É aquele que se mostra completamente. E a partir do momento que eu me mostro completamente para Deus, e me mostro completamente para mim, eu percebo o que eu preciso melhorar, o que já tá bom, o que não tá bom. Então eu vou percebendo. É para esses que ele dá a verdadeira sabedoria, que ele reserva a verdadeira sabedoria, tá? Bom, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Deus conserva o nosso caminho, tá? Deus guarda o nosso caminho. Aí ele diz no verso 9, outro então, você entenderá a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Perceba, eu só li alguns versículos do capítulo 1 e agora eu estou lendo o capítulo 2. E você já percebeu que tem palavras que vão se repetir o tempo todo. Por isso que eu estou falando. Faça o estudo de cores nessas palavras. Que quando você terminar o livro de Provérbios, você vai estar com isso na tua cabeça, tá? Eu tive um professor do seminário que ele dizia, você quer ser sábio, leia o livro de Provérbios várias vezes ao ano, Então vai lendo, porque são muitas máximas. Às vezes vai ter dia que você vai ler e você vai ficar em um versículo. Você vai ler o capítulo inteiro, mas aquele versículo vai bater em você de tal modo, ele vai saltar aos teus olhos, você vai ficar com aquilo na cabeça o dia inteiro. Caramba, é mesmo. Olha isso, tá? Então eu tô aqui só para ajudar um pouco. Minha pretensão não é esgotar, até porque não tem como, tá? E ler alguns versículos do livro de Provérbios. Bom, fechando já o que eu ia ler no capítulo 2, verso 10, que eu também amo, o 6 e o 10. Porque a sabedoria, quero dizer isso para você agora, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento ou o entendimento será agradável à tua alma. Você que está aí me assistindo, tá bom? Ele está dizendo isso. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Claro que tudo isso se você cumprir os se que estão lá em cima, tá? E eu fecho aqui o capítulo 2, ele tem 22 versículos, mas eu vou fechar no 11. O discernimento o guardará, tô falando para você, vou botar o ti. O discernimento te guardará e o entendimento te protegerá. Eu acho que não tem coisa melhor do que isso, Ser guardado pelo discernimento e protegido pelo entendimento, a minha mente. Então, eu vou sendo guardada por isso a partir do momento, como eu falei, em que eu vou analisando as coisas, eu vou ouvindo e eu vou vendo as experiências dos outros, eu vou adquirindo essa sabedoria e isso vai me dando cada vez mais conhecimento, isso vai sendo agradável à minha alma, eu vou dormindo bem mais tranquila, e eu vou levando a vida de uma forma mais leve, tá? Alguém colocou aí, blindagem total, pois é. Bom, agora eu vou pular para o capítulo 3, tá bom? E no capítulo 3 a gente vai ler juntos do 1 ao 12, tá bom? E depois a gente vai ler do 21 ao 28, tá? Do 1 ao 12, do 21 ao 28. Como eu falei, minha proposta aqui não é esgotar, tá?
não é dar uma aula, tá? Mas Ai, tô vendo aqui que a Deise Cavalcante, tia do Rodrigo, a Deise, mãe da Laís, a Deise faz aniversário hoje, gente. Beijo pra Deise. Vamos lá. Então, capítulo, meu objetivo aqui não é uma aula, não é esgotar, nada disso. É a gente ler juntos mesmo e te trazer a atenção para o livro de Provérbios, tá bom? Vamos lá. De novo, o capítulo 3 vai começar com a expressão meu filho. Presta atenção como é que cada capítulo de Provérbios começa. Tá bom? Preste atenção qual é a expressão que começa cada capítulo do livro de Provérbios, tá? Ou a maioria dos capítulos. Vamos lá. Meu filho, Provérbios 3:1. Não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Então, ó, não esqueça, teu coração guarde. Meus ensinos, meus ensinamentos. Estou fazendo análise retórica, né? Estou mostrando o que se repete aí no versículo 1. Verso 2, tem um porquê. Vão prestar atenção nas conjunções, né? Nessas palavrinhas que juntam as frases. Já expliquei, né? Por que conjunção tem esse nome, conjunção, né? Porque é a junção das frases. Então, preste atenção. Então, não esqueça dos ensinos, meus ensinos, e o seu coração guarda os meus mandamentos, porque, verso 2, eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Os ensinos e os ensinamentos que nos levam a cada vez mais ter o temor do Senhor, ter obediência ao Senhor, fazer coisas que agradam a Deus, acrescentam anos de vida e paz. Pois é. É sim essa paz que arranca a ansiedade. Porque eu começo a observar, eu começo a ouvir mais, a observar mais, a refletir mais. Aí a ansiedade, ó, vai lá para baixo. Tá? É desse jeito que acontece. Observando, ouvindo, vendo experiências, né? E claro, estudando cada vez mais essa palavra. Verso 3. Não deixe que a bondade, sabe o que é a bondade aqui? É a Hesed, você que já está acostumado comigo, tá? A generosidade, a bondade, o amor, a graça. Só que bondade aqui é a minha, não é a de Deus, não. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Então, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus estão também em mim e em você. Porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, está advertindo. Não deixe a bondade e a fidelidade, a bondade e a fidelidade abandonarem você. Amarra a bondade e a fidelidade no pescoço e escreva-as na tábua do teu coração, para que elas fiquem em você. E ele diz, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Diante de Deus e do próximo. Essa bondade e essa fidelidade em você vão fazer com que você encontre favor tanto de Deus como das pessoas que estão à sua volta. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Verso 5.
É um versículo também muito conhecido e muito importante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. De repente, na sua Bíblia, está o verbo estribar, né? Beba água. Beber água também é sabedoria. Então, o que é se estribar? É exatamente isso aqui. Se apoiar, tá? Então, não se apoie no teu próprio entendimento. Não se estribe no... não, que eu? Eu não preciso mais saber mais nada. Eu já estudei muito. Estudei... Depois que eu terminei os meus ensinos, o ensino fundamental, depois eu ainda estudei e o ensino médio, aí eu estudei mais 20 anos, fiz 2 faculdades, 2 mestrado, doutorado. Eu não preciso mais estudar, não. Não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aquilo que você está percebendo, aquilo que você está entendendo, até mesmo das experiências, fale com Deus. Senhor, olha só. Eu não devo agir assim, eu preciso agir de outra forma, né? E tal. É importante, tá? Sempre conectado, né? Com Deus. Verso 6 de Provérbios 3. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, reconheça o Senhor em tudo que você já fez. Reconheça o Senhor em todas as bênçãos que ele te deu. Reconheça o Senhor até mesmo no estudo que você tem. Reconheça o Senhor no salário que você recebe. Reconheça o Senhor quando você olha, né? Quando eu olho aqui para essa biblioteca, né? Que eu fui ao longo dos anos e tal, eu preciso reconhecer o Senhor que me deu condição de comprar esses livros ou de ganhar vários deles, né? Até de comprar em sebo, que eu comprava muito livro em sebo, que é mais barato, né? Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, né? Em um, não são em 2, não são em alguns, não são em muitos, em todos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Verso 7. Olha como é que ele está repetindo. A ideia do capítulo 3. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste do mal. Quando ele diz no versículo 5, não se apoie no seu próprio entendimento. Quando ele diz no versículo 6 que eu tenho que reconhecer é o Senhor, no verso 7 ele está simplesmente repetindo a mesma ideia. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste do mal. Verso 8. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Poxa vida! Quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, quando eu não me apoio no meu próprio entendimento, quando eu confio no Senhor de todo o meu coração e quando eu não sou sábio aos meus próprios olhos, isso é remédio para meu corpo, refrigério para os meus ossos. De novo, eu entrego a minha vida, né? Totalmente a esse Deus. Eu reconheço esse Deus em tudo, tá? E de novo eu vou dizer, isso é remédio para a ansiedade. É remédio. Tá? Ele está dizendo que é remédio para o corpo e refrigério para os ossos. E é verdade, tá? Verso 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, honre ao Senhor com os seus
bens. Você tem um carro? Coloque seu carro, tá? Para ajudar as pessoas. Isso é honrar o Senhor com seus bens, tá certo? Então, você tem um carro, a irmãzinha que mora lá e que não tem condição, e você tem, vai lá buscar, tá? Pega as crianças, tá? Bota todo mundo no carro, leva, tá? É importante entender. A pessoa acha que honrar o Senhor com seus bens é dar um ofertão lá na igreja. É também. Se Deus tocou no teu coração, eu já conversei isso com vocês. Eu passei por 2 situações na minha vida. Situação em que Deus falou, eu sabia que era Deus falando no meu coração. R$1.000. Eu falei, Jesus, mas eu tinha aquele dinheiro. Um missionário que foi na igreja, lá na Catedral do Rio. Naquela mesma semana, um ex-aluno meu, que agora é pastor, ligou para mim e falou, Alessandra, tem um presente aqui de aniversário para você. Ele chegou na portaria do meu prédio com um cheque, um envelope com um cheque de R$1.000, naquela mesma semana. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Eu estou te contando a experiência que eu tive. Né? E aí eu tive outra experiência de R$1.000 também, de uma irmã que tinha perdido tudo, né? A casa a casa foi incendiada, né? Ela tinha perdido tudo. De novo Deus falou comigo, R$1.000. Eu fui lá na poupança, tirei minha, dei, entreguei. Não veio de novo o cheque de R$1.000, eu não precisava nesse momento. Aquele dinheiro não me deixou mais rica, nem me deixou mais pobre. Quando eu tenho certeza que é a voz de Deus falando no meu coração, não, eu nem converso. Mas eu já passei por situações que eu pedi a Deus para comer uma coisa gostosa. E aí eu fui dar uma aula numa segunda-feira. No final da aula veio a irmã com mousse de chocolate para me dar. Naquela época eu era chocolatra, agora sou não. E eu comecei a chorar e ela não entendeu nada. Eu falei, eu não tinha dinheiro para comprar uma sobremesa. Né? Sou professora do estado e você sabe, fiz 30 anos, você sabe que houve momentos aí que a gente ganhava quase salário mínimo. Né? Então era muito complicado. Então já passei pelas 2 situações. Tá? Então, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, o que você tem na tua renda, de repente, você dá o dízimo, dá 10% da sua renda, para que haja manutenção na minha casa, diz o Senhor, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A gente tem muita dificuldade de falar de dinheiro. A igreja vive pedindo dinheiro. Ora, a igreja precisa de dinheiro para pagar os funcionários, né? Para auxiliar no sustento dos pastores, para que você chegue na igreja e tenha ar-condicionado funcionando e que tenha som funcionando e os instrumentistas precisam de instrumento, né? E a igreja precisa estar limpa, e a igreja precisa estar pintada, estar bonita, e o estacionamento precisa estar bom. Ora, e as salas, graças a Deus, né? Quanto mais aluno na escola dominical, essas salas precisam crescer, ou precisa se criar novas salas. Tudo isso é dinheiro, né? Tudo isso é dinheiro. Então, presta atenção. As pessoas ficam, só dinheiro. A Bíblia fala de economia. Você tem um versículo aqui que está falando de economia, tá? Então, honre o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. E eu estou falando de dízimo. Quando os alunos começam a perturbar meu juízo com o negócio de dízimo, o dízimo está no Antigo Testamento. Vou falar. O dízimo está no Antigo Testamento, não tem que dar dízimo não tem que dar dízimo não. Eu digo, pois é. Qual é a proposta do Novo Testamento? Já parou para pensar? A viúva deu tudo que tinha. Mas ela tinha 25 centes. Mas era tudo que ela possuía, ela deu. Tá certo? Pois é. E em vários momentos, né, a gente tem o Sermão do Monte e outros momentos em que Jesus fala, olha só, você tem 2 túnicas,
Você dá uma e fica com uma. Então, qual é a proposta do Novo Testamento? Ou você dá tudo, ou você dá metade do que você tem. Aí os alunos, ó, quando eu digo os alunos, estou falando do pessoal do seminário, né? Os pastores e tal. O que eu vou falar pro pessoal? Fala isso. Já que ele não quer dar o dízimo, que está no Antigo Testamento, então, ou dá metade do que tem, ou dá tudo, que é a proposta do Novo Testamento. Tá? Aí a pessoa fica quietinha, aí volta pro dízimo. Pois é desse jeito que acontece. Então, às vezes, Deus vai tocar no teu coração e você precisa ter certeza de que é Deus falando, precisa estar aberto, né, ao que Deus está falando, e de repente ele vai falar para você, ó, olha para aquela pessoa lá, e de repente você nem conhece, nem tem intimidade com aquela pessoa. Ó, R$100, ou sei lá, 500, ou 1.000, como aconteceu comigo, vai fazer. Se você tem certeza que Deus está falando, vai lá e faz, né? Vai lá. Agora, se você não tem certeza, aí sim você precisa, porque o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9 lá? Deus ama a quem dá com alegria. E você precisa fazer isso com alegria. Para isso você precisa ter certeza de que Deus está falando no seu coração. Tá? É simples assim, tá bom? Verso 11 e verso 12. Pois é, alguém está dizendo, volta para o 10%, né? Que é mais fácil. Bom, meu filho, Provérbios 3:11, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Também amo esses dois. Então, não fique igual criança birrenta, não, tá? Quando chama atenção, fazendo bico. Não. É isso que tá, essa é a imagem, tá? Não rejeita a disciplina do Senhor e nem se aborreça com a sua repreensão, tá? Porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como o pai e a mãe brigam com você, filho. Então, olha, não pode, não faça, né? Aquela criança educada. Sabe aquela criança educada? Aquela criança. É a criança que tomou muita bronca, que tomou muita repreensão, né? E que, como criança, claro, se aborreceu, mas depois viu que era isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? E assim é que o Senhor repreende a mim e a você, porque Ele ama a gente. Ele ama a gente, tá bom? Deixa eu voltar no versículo 10, né? Porque depois de se honrar com os seus bens e com as primícias, diz o quê? Vem a promessa, né? Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. O que é lagar? Lagar era um lugar assim, né? Onde as uvas eram colocadas e o pessoal ia lá pisar, né? As uvas, isso são lagares, tá bom? Então, ou seja, o que ele está dizendo? Você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, né? Os celeiros ficarão cheios, os lagares transbordarão de vinho. E tem aquilo também, né? Quanto mais generoso a gente é com as pessoas, né? Com o Senhor, com as pessoas, a gente passa a ver aquilo que a gente tem com outros olhos, tá? É aquela história, o irmão Henrique um dia colocou isso, né? É a história do o copo tá no meio. Então, tem gente que diz que ele tá meio vazio e tem gente que diz que ele tá meio cheio. Quando a gente começa a ser generoso, a gente só vê o meio cheio, né? Então, até a nossa visão muda. E aí eu abro o armário, abro a geladeira e dou glória a Deus, né? Porque eu vejo meio cheio e não meio vazio. E aí a providência logo vem, né? E as coisas também acontecem, né? Dessa forma. Bom, fechando agora a live aqui. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 21 ao versículo 28, tá? Vamos lá. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Que coisas? Aqui é uma catáfora,
tá? É aquilo que vai vir agora, tá? É o que vai vir, não é o que veio antes, é o que vai vir agora. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Que coisas? Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Tá vendo? Sabedoria, discernimento. Tá repetindo. Porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Você já escutou isso nessa live, não já? Lá no capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele vai dizer que o ensino do teu pai e a instrução da tua mãe serão, capítulo 1, verso 9, diadema de graça para sua cabeça e enfeite para o seu pescoço. E agora ele faz uma metáfora semelhante, tá? Aliás, ele lá fez metáfora, aqui ele não faz metáfora, aqui ele fala claramente. Lá ele fez figura de linguagem e aqui ele fala claramente. Não se afastem dos teus olhos a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma, vida para aquilo que está dentro de você e enfeite para o seu pescoço, tá? E coisa boa, né? Coisa bonita nas suas atitudes, naquilo que os outros veem, nesse pescoço que mexe a cabeça para cá e para lá, né? A atitude que eu tenho. Verso 23 do capítulo 3. Acho lindo isso aqui. Quem veio para minha região, quem veio do Rio para minha região, né? Agora, aqui para a região dos lagos, vai entender perfeitamente o que eu vou ler agora aqui. Então, você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará, e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e não deixará que os seus pés sejam presos, né? O Senhor será a sua segurança. Diz assim, Alessandra, mas eu moro no Rio, no lugar perigoso, eu escuto os tiros e tal, mas eu sei que o Senhor é minha segurança. Gente, mas o Senhor me conhece, né? E ele me tirou de lá e me trouxe com mão forte. Eu já contei meu testemunho para vocês. Eu entrei com um processo, sou professora do Estado, né? Entrei com um processo e algo que a gente imaginava que aconteceria só no outro, isso em 2018. 10 de julho de 2018 eu entrei com um processo e a escola, né? A gente de pessoal entrou com um processo. 10 de julho. Final de agosto, já estava resolvido. Eu já tinha conseguido a transferência aqui para Saquarema, né? E eu já vim, no dia 31 de dezembro, eu estava caminhando, né? E aí me veio, né? 2 anos, 21 dias, né? Aqui em Saquarema, né? Desculpa. 2 anos, 3 meses e 21 dias, né? No dia 31 de dezembro, né? No dia 10 de setembro, eu estava vindo definitivamente para cá e sentindo essa segurança, né? De uma forma que eu precisava sentir, né? E aí senti, e foi maravilhoso, né? Então, esses versículos falam muito comigo, né? Quando você se deitar, você não vai ter medo, teu sono vai ser tranquilo, não vai ter pavor repentino. Né? Não vai ter, porque o Senhor é a tua segurança. Amém. Vamos lá. Verso 27 e 28. A gente fecha a live com isso, porque esses versículos 27 e 28, eles têm a ver com o honrar ao Senhor com os bens, o ser generoso com as pessoas, né?
E ele é muito interessante, é ensinamento pra gente, tá? Verso 27 e 28 do capítulo 3 de Provérbios. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Preste atenção nesse. Versículo 28. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora, tá? Então, se eu tenho agora, né? E alguém me pede, vai, amanhã eu te dou, volta amanhã eu te dou, tá? Se você tem agora. Então, pois é, né? Então, se você, às vezes a pessoa nem te pediu, mas de repente você tá agora, alguém veio na tua mente e olha, acho que aquela pessoa tá precisando. Ou então, vou falar com o Douglas, né? O Douglas, ação social aqui da igreja. Ou então, aproveita que é janeiro, se você não fez, né, o destralhamento aí na tua casa, eu não fiz aqui não, eu comecei, né? Ou seja, roupa boa, que você não quer mais, ou não precisa mais, ou você emagreceu, ou você engordou, roupa boa, separa, né? Tem louça demais, tem prato demais, tem coisa demais, separa para dar, né? Tem livro repetido, ou tem livro que você já leu e de literatura e não precisa mais, separa e dá, né? Então, de repente, né, a gente pode fazer isso, aproveitar o mês de janeiro aí e fazer isso. Então, não fala para outra pessoa, né, que você tá vendo que tá precisando, vai que amanhã eu te dou. Se você tem agora o poder de entregar alguma coisa, né, de fazer alguma coisa por alguém, tá bom? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Nessa manhã, eu vou dar o bom dia aqui para todo mundo, mas eu quero, a nossa igreja está numa campanha de oração pelo irmão Ivan, tá? Marido da Cris. Cris ontem estava na igreja, né? Ivan Melo, né? A gente orou, a gente pediu a Deus, ele entrou como vereador, é uma pessoa honesta, uma pessoa maravilhosa, né? E aí tá com o Covid e trouxe uma série de complicações, né? E está no hospital ainda. Então, eu quero aproveitar essa live, você que conhece e você que não conhece, coloque o irmão Ivan nas suas orações, tá bom? A gente está orando e confiando, né? E pedindo a Deus que o Senhor realize, tá bom? Então faça isso. Bom, e também aproveita para agradecer pela vida da Deise, tá? A Deise Cavalcante nessa manhã. Vamos lá dar bom dia aqui. Ulisses, bom dia! Bom dia, Neia. Já falei, né, das plantinhas. Espera aí que tá tremendo tudo aqui, gente. Aline! Eu já te dei. Beba água, Aline, bom dia. Dijane, bom dia, lindona. Vera Lúcia, bom dia, feliz ano novo. Rosângela Marins, bom dia, Daniel. Bom dia aí pra Michele também. Vamos lá, que legal. Espera que eu botei o dedo aqui, gente. Milene, bom dia, lindona. Priscila Melo, bom dia. Regina Célia, bom dia, beijão pra você, pro irmão Guaraci. Mileide, bom dia, Mileide. Jane Mary, minha pastora linda. Minha pastora linda. Vamos lá. Ai, ai. Irmã Jurema, bom dia, lindona. Vamos lá. Estela, bom dia. Fátima Santos, bom dia. Eliton, bom dia, Eliton. Bom dia, Vinícius. Vinícius, beba água, Vinícius. Um beijo da Alessandra Viegas. Euzinha, pra você, Vinícius. Quem me assiste já sabe, né? Vamos lá.
Valéria, bom dia, lindona. Fernanda Cristina, bom dia. Pedindo também orações pelo filho da Fernanda, o Filipinho, né? Que já tá melhorando também, graças a Deus. Então, a irmã Ivan e o Filipinho, tá bom? O Felipe, mas a gente chama Filipinho. Júlia Sheila, bom dia. Thelma, bom dia. Diógenes, bom dia, Diógenes. Ó, ontem eu tava assistindo a live lá do culto da Escola Dominical da pastora Ana Paula Castro, minha amiga, minha ex-aluna, e Diógenes estava lá juntinho. Vamos lá, Gabriela! Bom dia, Gabriela! Lembrando que foi aniversário da Luísa, né? Semana passada, acho que foi ontem, aniversário da Luísa. Um beijo aí, ó, para essa família linda que eu amo. Paulo Sérgio e Joyce, vamos lá, bom dia! Aqui, coração, coração, coração. Francisco Silva, bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos lá. Alcilene, bom dia, lindona. Bom dia, lindona. Bom dia, Gilda. Acho que eu dei bom dia no início. Vamos lá, mas agora vai bom dia. Para você, para Andressa, para Vanessa, pro Carlinhos, pra Maria Clara, pro Daniel, pra tua irmã, Gilda. Vamos lá. E a Gilda tá mandando parabéns aí pra Deise, né? A Deise Cavalcante. Vamos lá. Isso, foi ontem o aniversário da Luísa. Doris! Bom dia, lindona. Beijo pra você, pra família toda. Família que amo muito. Vamos lá. O de hoje tá dizendo que falou de mim, que minha orelha não queimou. Queimou não, porque falaram bem. Vamos lá. Madalena, bom dia, lindona. Deus te abençoe. Edivana também mandando um beijo pra Deise. Rubi! Essa semana sai, hein, Rubi? Você sabe o que é que eu tô falando. Vamos lá. Irmão Henrique, beijão pra você, pra esposa. Família toda, irmão Henrique, Deus abençoe. Vamos lá. Ai, 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 deixa eu ver mais aqui pra gente encerrar, gente. Deixa eu dar esse bom dia. Isabela vai assistir no YouTube, tá bom? Já tô subindo lá no YouTube. Hoje vai sem edição. Cleide, bom dia, Cleide lindona. Beijão pra você, pro papai, tá bom? Vamos lá. Gente, vocês falaram pra caramba hoje. Daniele, beijo no teu coração que eu já dei bom dia no início. Luiz está dando bom dia. Bom dia, Luiz! Beijo. Bom dia, Losimere. Tava com saudade, hein? Saudade, saudade. Jocilene, bom dia. Minha lindona, um beijo. E o último comentário que eu tenho aqui é as florzinhas da Monique. Muito bem. Deus te abençoe nessa manhã. Eu prometi que a live ia ser curta, né? Mas hoje a gente fez aí uma introdução ao livro de Provérbios, né? Falamos dos objetivos e discorremos aí sobre alguns versículos do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os textos e vou deixar também na descrição do vídeo qual é o texto lá do livro de Reis, em que fala do Salomão como autor de provérbios, de cânticos, de máximas, tá bom? Deus te abençoe, excelente semana. Você que está de férias, excelentes férias para você, tá bom? Assim como eu. Então, que Deus te abençoe. Vai aí um bom dia aí pro Santiago, que tá chegando agora e vai assistir depois. Deus te abençoe. Beijão.